Fala pessoal, canal Escuteirismo Brasil aqui, Arcângelo com vocês mais uma vez, indo pro trabalho. E olha, não é inscrito aí no canal? Se inscreva. Eu tenho que lembrar que não preciso falar tão alto porque esse microfone aqui, ele é bastante sensível, então ele vai regular a altura do som sem que eu tenha que falar muito alto e até estoure aqui, né? Muito bem. Ó, seguinte, eu tô gravando esse vídeo, eu não iria gravar hoje, tá? Mas eu tô gravando esse vídeo em razão de uma pergunta do vídeo de ontem que eu coloquei. Uma pergunta de um inscrito aqui no canal. Eu falei assim, tá, isso me motivou a gravar este vídeo aqui em resposta do que ficar escrevendo um textão para ele aí nos comentários respondendo a pergunta dele. Bom, vamos lá, direto ao ponto e à pergunta. A pergunta é a seguinte, ele diz o seguinte, que ele tem uma 250 da Yamaha Phaser. Bem, eu suponho que pelos dados que eu vi dele ali, que eu acho que ele deve ter em torno aí de 30, 31 anos de idade, né? Desculpe, eu não memorizei o nome, você me desculpa, mas você vai saber que é você. Então vamos lá, eu tenho uma Phaser 250 e ele disse assim, eu estou pensando em trocar por uma moto como essa. O motor é 300, ele diz. Então deve ser um motor melhor do que o motor da Phaser 250. Bom, vamos lá, meu amigo. Eu tenho alguns cuidados, porque assim, eu conto a minha experiência com a moto aqui. Eu não sou um especialista em motocicletas, mas eu acho que depois de uma certa idade, tendo tido outras motos, eu acho que dá pra gente responder. Mas eu tenho algumas preocupações, porque eu não sei se no seu caso, e no caso de outros, né, que estiverem assistindo este vídeo e que tenham a mesma dúvida, se vocês já consideraram algumas coisas. Olha, eu tenho uma tocada de uns 20 minutos até o meu trabalho, e vocês desculpem falar tanto, mas eu acho que esse vídeo talvez precise que eu fale um pouco mais, tá? Eu já falo bastante, né? Mas vamos lá. Resposta curta e grossa para você. O motor 300 eu acho que vai ter mais potência, mais forte do que a minha Phaser 250. A resposta é não. Mas ao mesmo tempo a resposta é sim. A resposta mais seca é não, tá? Não compre uma X-Max 300 por causa do motor comparado ao 250 da Phaser, tá ok? Por quê? Porque numa velocidade final de uma moto como a Phaser, eu imagino que você chegue aí a 140 km por hora, certo? Se não for, é próximo disso. A velocidade final aqui da X-Max 300 vai ser equiparada, não vai ser a mais. Uma moto, você tem lá as mudanças de marchas, então ela tem condição de sair mais forte. É claro que você tem que trocar a marcha, saber a hora certa de trocar, mas você vai estar assim, com um bom piloto, a Phaser 250 vai sair melhor do que a 300 nas arrancadas. Então essa sensação de motor mais forte não é só porque você vai pegar a X-Max 300 que você vai ter essa sensação. A comparação de motor da X-Max 300 para uma comparação assim perceptível de retomada e de ter mais força, um pouco mais de velocidade final, é se você comparar com uma moto de 160 cilindradas, 190, tá? Aí você vai perceber uma diferença. Até mesmo se você comparar a X-Max ou X-Max, né?
250, você vai ver que o motor 300 trouxe para a X-Max uma coisa que usuários como eu, né, eu tinha anteriormente uma X-Max 250, trouxe algo que a gente sentia falta, que é, principalmente ao colocar um garupa, que ela não perdesse velocidade nas subidas, e ela sustentasse, por exemplo, subir. Eu tenho aqui perto da região onde eu moro, a cidade de Ribeirão Preto. Para ir até lá, tem um trecho na Anhanguera que são 4 quilômetros de subida, direto. É a subida da Mata da Vassununga, a reserva da Vassununga, reserva de Jequitibás Rosa. E ali a X-Max 250 com garupa, mesmo garupa leve como a minha, sofria para chegar lá em cima assim, e eu acho que não chegava a 100 por hora não, chegava a 90. Já com a X-Max 300 ela chega a 110. Ela tem mais força, um pouco mais de força nas retomadas, nas arrancadas. É uma moto mais forte em relação ao peso, então o peso e o torque dela é maior do que da 250. E isso supre aquela necessidade, atendendo às reclamações de quem tinha ou tem uma 250, tá? Mas em relação a Phaser, motor da Phaser, ainda que a Phaser seja 250, o peso da Phaser é bem menor em relação a scooter, certo? Relação peso-potência, torque. Então, não fique esperando que... porque talvez você se impressione com o tamanho da scooter, né? Que comparado a uma moto, ela é muito mais robusta. Porque é o estilo, né, dessas intermediárias assim serem mais grandonas, bonitas. A razão que para você, se for do seu gosto, mudar para uma scooter é outra, não deve ser motor mais potente, tá? Se você me perguntasse assim, olha, eu não tenho uma scooter e quero uma scooter média, pego a X-Max 250, 2025, uns R$8.000 mais barato que a X-Max 300, ou pego a X-Max 300. Bom, se você tem R$40.000 e não vai te fazer falta, pegue a X-Max 300. Eu quero uma scooter média, assim, tal, e eu acho que se eu tenho os 32, não tem condição de encarar 40, então eu diria até que você poderia considerar outras marcas que estão e que virão aí no mercado. A gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar primeiro dessa questão da diferença de moto e de scooter para quem nunca pilotou uma scooter, principalmente scooter média. Olha, então vamos lá. Você tem uma moto, você já pilota uma moto de 250 cilindradas, certo? Bom, consiga com um conhecido, um amigo, ou faça um test ride nas concessionárias que tem scooter. Faça teste com scooter. Vá num lugar que permita você realmente pegar trechos aí na sua cidade que possam te mostrar, por exemplo, o modo de pilotagem, tudo que a diferença, porque há diferença entre a scooter e uma Phaser, para ver se é isso mesmo que você quer. Claro que a scooter ela vai trazer para você uma coisa que a moto não traz, e a moto tem uma coisa que a scooter às vezes não tem. Quem gosta de scooter, certo? E que já está acostumado com o scooter, ele vai sempre exigindo mais da marca. Podia ter isso, podia ter aquilo. Então o pessoal cobrava da X-Max 250 um pouco mais de motor, e ela trouxe a 300 um pouco mais de motor, mas não é um salto como se, por exemplo, saltasse da X-Max 250 para pegar uma 550, por exemplo, não tem no mercado aí,
que vai dar sim, aí sim, um salto de potência. Só que o preço dessas máquinas aí já é muito mais alto, ele dobra de valor em relação à X-Max 300, que já não é uma moto muito barata, certo? Então tem que considerar tudo isso. Então, primeira coisa, amigão, testa, monta, anda, tem um perfil mais urbano com motor bom também, da Joyride, tem a Citcom, é isso, né, da Afra, que é uma scooter testada, motor confiável. Tem aí as Onix 350i, que tem uma velocidade final, por exemplo, numa linha reta, enquanto a X-Max, uma nova, né, tá lá batendo 130 km por hora, 127, as Onix está batendo 140 no mesmo trecho. A velocidade final dela é maior, ela tem mais torque, tem mais potência. É claro que ela não, as Onix também 350e, que está aqui no Brasil, ela não tem uma potência, ela tem uma potência declarada de 39 cavalos contra 28 da X-Max, mas isso também não reflete assim, fala, nossa, 11 cavalos a mais, aí sim vou dar um mega salto. Não vai dar um mega salto, não. É um pouco a mais, tá bom? É um pouco a mais, é melhor. Se você procura mais motor, uma tecnologia mais embarcada, as Onix está trazendo mais do que a X-Max. O problema é possível desvalorização maior. Você pode estar numa cidade onde não tenha revendedores aí das Onix, né? Que eu falei Dafra, será que eu falei Dafra? As Onix é a marca, tá? Ela é comercializada aqui no Brasil pela Suzuki e não tem concessionária Suzuki aí perto de você, aí você tem que considerar tudo isso. Vamos voltar naquela situação, moto, certo? Pera aí, pessoal, eu tô achando que é a minha bolha aqui, vamos ver. Deixa eu ver se ela tá... Você sabe que realmente a bolha, se tivesse um botão dedicado aqui para abaixar e levantar, sim, pronto, ela tá no ponto mais alto, sim. Se tivesse um botão dedicado só para ela, seria interessante. Acho que as Onix tem, tá? Bom, então vamos lá. Desculpem, eu saio de um assunto, vou para outro, mas está tudo interligado. Então, respondendo a sua pergunta, faça teste para ver se é scooter que você quer, ela é diferente de uma moto. Quando fala que uma scooter, ainda média como a Yamaha, ela é mais confortável, viu pessoal, para viagem, não está querendo dizer que o banco dela, apesar da largura, você olha e fala assim, ela é tão mais confortável que uma moto. É mais confortável o banco, sim. Mas tem que considerar que a suspensão, principalmente a traseira da scooter, elas são mais duras, impactam mais seco e requer uma adaptação e até você saber pilotar isso daqui, entendeu? Uma scooter, ainda que dê para você passar em algumas lombadas como se fosse uma moto, ela não tem peso e não tem um sistema de garfo aqui com um curso tão grande para fazer isso sem que isso cause dano ou impacto. Dá para fazer, mas você tem uma consequência. Então é diferente a suspensão em termos de girabilidade. Bom, a ciclística da scooter aqui é muito boa, mas vamos lá. Então tem esse primeiro detalhe aí em relação à moto, a Phaser 250, certo? Onde é que está o conforto de uma scooter, principalmente como essa? Primeiro, tem esse para-brisa aqui, essa bolha, que para uma viagem, para não ficar aquele vento ali, tal, é isso. Tem a posição de dirigir, de pilotar, que ela é mais confortável para isso. Tem você não carregar mochila nas costas, nem baú obrigatoriamente, porque tem bastante espaço aqui debaixo do banco. Diferente de uma moto. Mas dá para pôr numa moto, dá, mas enfim. Aqui na scooter também você coloca e tem muito mais espaço. Você tem, o câmbio aqui é CVT. Depois que você se acostuma de não ficar trocando marchas, principalmente eu que trabalho
e que preciso ali, não quero ficar, ai, qual que é a marcha que tá procurando, enfim, além de ficar, né, toda hora na embreagem aqui, depois de uma certa idade isso cansa. Então tem esse conforto e não há uma troca de marcha, ela é progressiva, então não tem nem sequer um trancozinho. Por exemplo, tem motos aí que tem aquele dual clutch, que são marchas que se trocam automaticamente. Você percebe a hora que ele mudou a marcha, mas o câmbio, a transmissão CVT, você não tem mudança, então você não percebe nada, certo? Não estou dizendo que o CVT é melhor do que o dual clutch ou vice-versa não, tá? É só a diferença. Então tem isso. Que mais que tem? Tem mais tecnologia embarcada. Então olha só, o que uma scooter tem? Ela tem controle de tração. Isso ajuda em terrenos, pisos molhados, e pegar uma terrinha aí, você não vai escorregar fácil com ela. O centro de gravidade, o motor dela é deitado, o peso, né, o tanque fica lá embaixo. Isso dá uma diferença numa moto muito grande e deixa a pilotagem dela bastante agradável numa estrada. Quer pensar assim, de sentar e fazer um passeio legal, sem desconforto, assim, a scooter é melhor do que uma moto. Então, faça o teste. Tem essa coisa ela é maior zona, né? Dá aquela impressão de motão. Eu uso ela para trabalho dentro da cidade. Eu me desloco de uma cidade a outra e uso ela dentro da cidade. Eu estou acostumado com ela. Então, ela tem um pezinho maior do que uma moto 160 cilindradas, muito maior. Mas é questão de se acostumar. E outra, precisa ver a sua altura aí, porque dependendo da sua altura, é bom que você teste as motos, porque imagina que você tenha menos de 1,70 m, você já vai estar com a ponta do pé aqui na scooter. E se você precisar fazer muitas manobras, estacionamento na cidade, em alguns pontos, isso pode ser bem chatinho, tá? Então, tem essa também. Legal? Então, antes de pensar, estou pensando em trocar porque essa aqui é um motor 300, é mais forte do que a 250, o caminho não é esse não. Porque dependendo do que você for fazer com a moto, relação peso-potência, você não vai sentir diferença nenhuma. Você vai sentir alguma diferença da X-Max 250 para a 300, tá bom? Isso sim. Legal? Agora, digamos que você não seja assim um grande piloto de moto e quer sair assim na frente, nos faróis e tudo mais, a scooter, por não ter troca de marcha, sai na frente do que as motos. A moto tem que ficar muito atenta e mudar as marchas rapidamente, você vai sentir aquele motor esgoelando na primeira, na segunda. Na scooter não tem isso. Outra coisa, viu? A scooter é muito silenciosa na estrada. Na estrada, por exemplo, você não ouve o motor da scooter, da X-Max 300, né? Praticamente você não ouve. Dependendo da sua altura, tiver abaixo de 1,80 m, a bolha no ponto mais alto vai proteger totalmente do vento aí para você. Se você gostar de vento, você abaixa a bolha, né? Ou até troca por uma bolha baixinha. Certo, então? Espero ter respondido. Agora, quem sabe a gente tem mais uns minutinhos para falar o seguinte: você que está pensando em sair de uma moto e fala assim, eu gostaria de ter uma moto ou uma scooter que fosse mais parecida possível com uma moto. Então, se você quer uma scooter de baixas cilindradas, tem a ADV. Ela tem um perfil mais urbano. Ela tem uma situação melhor do que uma scooter pura, digamos assim. Ela é considerada uma scooter ADV, mas não é tão pura quanto, enfim. Agora, que é uma média que você já está numa phaser, então imagino que você vai querer uma scooter e você falou que tem uma cilindrada maior, um torque maior.
Nesse caso, amigo, eu faria o seguinte: se você não partir por umas Onix ou não quiser pegar um pouco mais pesada a Dafra 400 GT, né, que tem mais motor, velocidade final aí, a GT 160 por aí, as Onix devem chegar próximo a isso. Aguarde de repente a Honda trazer a DV 350. Ela tem um pouco mais de motor, não é muito mais do que a 300 aqui não, viu? É pouquinha coisa, tá? Não tem grande diferença não. Então também não vai. As Onix já talvez ofereçam um pouco mais, tá ok? Outra coisa, se as Onix trazer a 368G, eu não sei se tem, tem outras letras aí, tá? Mas falando em 368, ela tem mais motor, mais arrancada, é mais parecido com moto, tem uns benefícios vários, né, de uma scooter, e que eu acho assim, para quem estiver esperando mais o motor, é mais vantagem, certo? Então pensa nisso. Se é motor, mais torque que você estiver esperando, e você aceita pegar uma marca como essa, que as Onix, ela tá presente. Ó, tem até a notícia da SR4, que é 349 cilindradas, que é uma scooter, não é como as Onix 368. Então eu acharia que valeria a pena esperar até o meio do ano, se você não tiver com muita pressa, daria tempo até de você guardar um pouco mais de dinheiro e testar essas outras motos que estão para vir. Talvez elas te agradassem mais, tá bom? Caso contrário, se você optar pela Yamaha, por causa da marca, concessionária, assistência técnica, você gosta da desenho Yamaha, ela tem mais mercado, você está fazendo uma excelente escolha, contanto que você saiba, né? E esteja fazendo uma escolha consciente, e não por causa de motor. Entendeu? Legal? É isso. Acho que é um papo, né? Eu falei uns 20 minutinhos. Era isso que eu tinha a dizer. Não é inscrito no canal, inscreva-se. Até a próxima. Tem mais uns minutinhos aqui de pilotagem na cidade. Curtam o som aí.